Paz, bem-vindos ao nosso devocional, 7 horas dessa terça-feira, aleluia, dia 14 de junho. Nós estamos no devocional falando sobre os salmos, os cânticos de louvores e sofrimentos dos salmistas, homens de Deus. A Bíblia diz que quando você fala as palavras dos salmos, você é próspero. Deus vai expandir as fronteiras da sua vida. Eu declaro desde já a bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Eu declaro o favor que você não merece, mas Cristo Jesus conquistou para você. Eu declaro este dia um dia de graça. Eu declaro que os seus caminhos são aplainados, que o Espírito te conduz no triunfo de Jesus Cristo. Amém? Bem-vindos, queridos. Olá, Jorge Fran. Bom dia, Andresa. Felipe Martins, Guilherme. Amém. Bom dia, amados. Bom dia. Radicais Livres de Capão, amém. Pastor Samuel, olá. Jaci, amém. Não consegui ler. Débora, Felipe, bom dia, tudo bem, querido? Bênção, aleluia. Hoje, Salmo 22, amém? Aleluia, um salmo profético, o primeiro salmo tão profético, esse salmo é tão profético, isso mostra o que Pedro disse, que Davi era um profeta, e ele profetizou sobre Jesus. Esse salmo descreve os momentos da cruz. Amém? Louvado seja Deus. Bom dia, Paulo. Amém. Bom dia, Michele Santos. Amém. Bom dia. Amém. Parente, é o André Parente, Silva Parente, aí de Portugal. Grande abraço para vocês. Amém. Amém. Jack. Olá, Jack. Ana Paula. Amém. Que bom vê-los aqui. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Olá, Magna. Amém. Aleluia. Como vocês estão? Bom dia, Lana. Bom dia, Vera, Tainara. Amém. Glórias a Deus. Amém. Olá, Fábio. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. 7:3. Amém. Vamos começar então o nosso momento devocional na palavra do Senhor. Salmo 22, amém? Salmo 22, como eu disse no início, é um salmo profetizado por Davi, e ele vê o momento da cruz. Ele vê o momento da cruz e nos dá um cenário mais profundo, mais vívido do que Cristo Jesus passou naquele momento. Eu não vou ler todo o salmo porque ele é muito grande, são 31 versos, e vou destacar alguns pontos, mas eu gostaria de aqui descrever o mais próximo possível os momentos da cruz de Cristo Jesus. Amém? Davi começa o salmo dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras foram as palavras de Jesus na cruz. Amém? Então isso já remete claramente ao que o Senhor Jesus estava passando naquela cruz. Davi segue dizendo: por que se acham longe de mim a salvação do Senhor? As palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Que coisa poderosa! No momento de cruz, no momento de tanta aflição, Cristo Jesus, de fato, profeticamente falado por Davi, revela-nos que Deus Pai habita no meio dos louvores do seu povo. O trono de Deus é firmado, a base do trono ela é estabelecida em louvores. Quando você vê João em Apocalipse 4 falando sobre o trono de Deus é cercado de louvor e adoração. E aí Davi vai falando, várias vezes Davi vem mostrando o cenário, da cruz. Ele diz assim: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando, encarando em mim.
repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Porém tu, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em livrar-me. Bem, você vê esses momentos descritos aqui por Davi, quando os evangelhos narram esses acontecimentos. Tudo o que está escrito sobre Jesus se cumpriu. Amém? Todas as coisas foram escritas para o cumprimento das palavras proféticas. E quando você pega o momento da cruz, a Bíblia diz que Jesus foi levado para ser crucificado, e o horário que Jesus foi crucificado foi às 9 horas da manhã, quando o primeiro cordeiro era sacrificado, porque a Bíblia diz que aquele sábado, aquele dia era um grande dia, provavelmente Yom Kippur, quando um cordeiro era sacrificado às 9 da manhã e o outro às 15 da tarde. No som do chofar, anunciando a morte do primeiro cordeiro, Jesus é colocado na cruz. E aí a Bíblia diz que Jesus olha aqueles que estavam zombando dele, os cães, como ele vê os demônios, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na sequência, Jesus então, olhando, os soldados repartiam sorte sobre as suas vestes, rasgavam as vestes e lançaram sorte sobre a túnica de Jesus. A Bíblia diz que tudo isso para que se cumprisse o que for escrito. Aonde? No Salmo 22. Jesus ouve a blasfêmia do povo, dos fariseus: desce da cruz, se tu és o Filho de Deus, desce para que creiamos em ti. E eles então blasfemam. De repente, um dos ladrões reconhece Jesus. Ele foi crucificado entre 2 ladrões e um deles diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus prontamente respondeu-lhe: em verdade vos digo, ou te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Coisa linda, né? Jesus não questionou o que ele tinha feito de errado. O Senhor Jesus não disse que ele tinha que resolver a vida. O Senhor não disse que ele tinha que pedir perdão e arrepender-se de todos os seus pecados. O Senhor não disse: vai, conserta as coisas erradas, restitui o que você roubou, você está aqui porque você merece, você compreende isso, que você está pagando o preço dos seus pecados. Jesus não disse nada disso. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, aleluia. Amém. Salvação é crer em Jesus. Amém. Basta você crer que você é salvo. Deus não vai querer que você resolva a sua vida para você ser salvo. Basta você crer. Se você viu Jesus, ao vir Jesus, como esse homem, esse ladrão, ele viu Jesus e o reconheceu, você é salvo. Alguém talvez no leito da morte, antes do último suspiro, se ele voltar o coração para Jesus e clamar por Jesus, simplesmente suspirar, talvez ele nem fale, apenas se volta para Jesus, certamente ele é salvo. Amém? Aí a Bíblia diz, narrando aqui esses momentos da cruz, que Jesus vê a sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. O discípulo João, que estava ao pé da cruz, depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Jesus, como filho mais velho, ele era responsável por cuidar da mãe. E ele então deixa a mãe aos cuidados do discípulo João, que estava junto à cruz. Quase ao meio-dia, a Bíblia diz, toda a terra se escureceu por 3 horas, até as 15 horas. Os fortes touros de Bazã chegaram. Os cães, como diz o salmista, estavam rodeando Jesus. Jesus olhava e via os seus ossos todos desconjuntados, olhando para si, a aflição, a dor tremendas naquele momento. E os demônios certamente celebrando a vitória. Satanás, o inferno todo, pairou como densas trevas sobre a cruz, naquele momento da cruz. Toda a aflição, toda a morte, toda a maldição, tudo estava sobre Jesus Cristo. Densas trevas estavam ali. Às 15 horas, quando o segundo cordeiro era sacrificado, imolado e depois sacrificado, o chofar começava a tocar e Jesus, então, a Bíblia diz assim, neste momento, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste?
Esse momento foi um momento crucial, um momento de dor, um momento indescritível. Nós não conseguimos definir a unidade da Trindade, do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não conseguimos definir a separação de Deus Pai, Deus Espírito Santo, de Deus Jesus. Mas esse certamente foi um momento de grande dor, quando a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Como que você tem que celebrar a justificação. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus, Jesus, se torna pecado. Ele assume a nossa forma. Que amor profundo, que amor indescritível. A altura, a profundidade, a largura, comprimento deste amor que não pode ser compreendido com a mente. Ele só pode ser recebido num coração. Que amor expresso nessa cruz. O Deus, unidade perfeita, se separa para que eu e você possamos viver completamente unidos a Deus para sempre. Ele pagou o preço da separação para ter-nos completamente unidos com Ele. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Um novo ser em Apocalipse será gerado. Quando o cabeça se une plenamente ao corpo, nós seremos como ele é, de maneira livre, de maneira bela, um corpo glorificado como o dele. Aleluia, amém? Nesse momento que Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fala as palavras do Salmo que eu li para você, o verso 1, que Davi disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então você vê que essa descrição não pode ser de Davi. Davi não sofreu esse nível de sofrimento, e esse salmo, então, é um salmo profético que narra os momentos da cruz. Esse momento, né, onde a vitória era conquistada, onde o escrito de dívida era cancelado, onde tudo que vinha da natureza de Adão e toda a maldição era cancelado em Cristo Jesus, para que um novo homem surgisse, o homem do céu, o homem do Espírito. Amém? Por isso que quando Jesus entra nos céus, Deus diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, porque Cristo Jesus se separou do Pai. Nesse momento, na sequência desse momento na cruz, Jesus, segundo o relato dos evangelhos, diz, eu tenho sede. E quando Jesus disse, eu tenho sede, profeticamente, ele cumpre o Salmo 22, que estamos considerando o verso 15, que diz, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Então Jesus clama profeticamente este salmo, que a sua língua gruda no céu da boca. Jesus está ali no estado de sede extrema. A Bíblia diz que eles, ouvindo isso, porque ele clamou, tenho sede, eles foram, pegaram um caniço, molharam no vinagre e colocaram na boca de Jesus e disseram, vejamos se Elias vem salvá-lo. Nesse momento, Jesus levava sobre si toda a maldição da lei. O fogo da ira divina, o fogo que julga o pecado, caiu sobre Cristo Jesus nesse momento. A Bíblia narra que quando um pai comia uvas verdes, o dente dos filhos se embotava. Esse embotar o dente é o tanino. Quando você põe vinagre, os dentes ficam bem embotados. Você sente aquela sensação de grudar, de pegar, assim como frutas verdes quando comemos uma banana, coisas assim. Então, Jesus, nesse momento, cumpria uma palavra profética que a maldição, o pai comia e o filho sofria. Então Jesus elimina a maldição descrita na lei. E aqui então Jesus resgatou você e a mim de toda a maldição da lei, de toda a pobreza, de toda a enfermidade, de toda a morte eterna, de todo o caos familiar, turbulências nos relacionamentos. A palavra de maldição assusta só de ler. Um dos versos da maldição diz que você vai ter filhos, mas você não vai desfrutar desses filhos, que eles serão levados cativos. E mesmo sendo levados cativos, não haveria quem os comprasse. Não haveria ninguém para comprar, mas Jesus aqui, ele pagou o preço.
Ele nos resgatou. Resgatar é pagar o preço devido de toda a maldição da lei, para que hoje você possa dizer: Pai, Pai, por que tu me abençoas tanto? A sua bênção é o resultado deste momento da cruz de Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito que foi morto por nós, aleluia. Então Jesus, depois de tomar o vinagre, consumando então tudo, a maldição foi eliminada, ele diz, ele brada, na verdade, ele grita, é o grande brado da cruz: está consumado, diz João 19, verso 30, que Jesus grita: está consumado. Nesse momento, o escrito de dívida, que era contrário, que Paulo fala aos Colossenses, que ele cravou na cruz o escrito de dívida que nos era contrário, eliminando completamente, nesse momento, o escrito de dívida, todas as exigências da lei, toda a punição do pecado, toda a maldição que havia sobre nós, todo o castigo foi executado, toda a morte foi transferida, toda a bênção passou para nós, porque tudo que era contrário foi eliminado neste momento que ele disse: está consumado. Este é o ponto de partida da nossa vida. Nós não partimos de uma obra a ser completada, nós partimos de uma obra consumada. Essa é a graça, tudo já foi realizado por Cristo Jesus. Basta você crer que você se apropria. A Bíblia diz que você reina em vida quando você recebe a abundância da graça. Você não conquista a graça, você recebe a graça e recebe o dom da justiça. Você recebe, você não conquista, você apenas recebe. Quando você recebe por meio de Jesus, você reina em vida. Aleluia por isso, amém? Bem, também os evangelhos, Marcos, ele registra que Jesus dá um último brado. Não só está consumado, mas o evangelho de Marcos, e eu pus aqui na ordem para você, ele diz que Jesus dá esse segundo brado dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Inclina a cabeça e expira. Amém. Oh Jesus, quão maravilhoso é o Senhor. Certa vez um escriba quis seguir Jesus e ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O único lugar aonde Jesus reclinou a cabeça, de fato, foi nesse momento. É a palavra clino, que ele inclinou a cabeça. Muitos acham que Jesus não tinha um lugar onde morar, mas Jesus, ele tirava moedas da boca do peixe. Jesus multiplicava pães. Como Jesus poderia ser pobre se ele conseguia multiplicar de coisas tão simples assim milhares de vezes? Não, Jesus não era pobre. Quando ele disse isso para o escriba, ele estava dizendo: o único lugar aonde o repouso completo, aonde a obra será consumada, aonde todas as coisas serão finalizadas, aonde as coisas novas virão, é quando eu, na cruz, reclinar a minha cabeça. Foi nesse momento que ele entrega, então, o seu espírito nas mãos do Pai. Quando você entrega algo nas mãos do Pai, Deus cuida, amém? Jesus sabia disso, ele estava separado de Deus, certo? Ele disse: Pai, por que o Senhor se separou de mim? Então Jesus não estava mais na mesma posição que antes, ele estava separado de Deus, mas ele conhecia Deus, a alma, o coração de Jesus conheciam Deus, e ele sabia que não poderia conseguir vencer, entrar na morte, como vai acontecer na sequência, ele não poderia estar sozinho. Então ele disse: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando você coloca algo nas mãos de Deus, ele cuida, ele multiplica, ele abençoa. As mãos de Deus são mãos de poder, de graça. Coloque a sua vida, seu negócio, sua casa, seus filhos, tudo nas mãos de Deus. São mãos hábeis, são mãos que prosperam, são mãos de poder. Aleluia. Bem, a Bíblia diz então, na sequência dos acontecimentos, que o véu se rasgou de alto a baixo. O véu que separava já não separa mais, como diz a velha canção. Amém? Mateus 27 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Uau! Que coisa, que cenário, né? Imagina
a terra treme, as rochas se fendem, os sepulcros se abrem, muitos mortos que não sabemos nem quantos dias estavam lá, eles ressuscitam. E aí a Bíblia diz, e eles saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Porque eles ressuscitaram, porque Jesus, ele é as primícias da ressurreição, amém? Essa é uma prova, essa aqui já é uma prova, é um pré-anúncio do que acontecerá quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão, amém? Primeiro, diz Paulo, eles serão levados ao encontro com o Senhor, aleluia. Então aqui já está um pré-anúncio do poder da ressurreição, uma garantia que ele ressuscitou, nós ressuscitaremos juntamente com ele. Bem, o que acontece depois disso? Então Jesus entrega seu Espírito nas mãos do Pai, e Paulo fala aos Efésios que ele desce, ele vai à região da sombra da morte, ele entra então no paraíso. Nos dias de Jesus, os que morriam sem Cristo, sem vislumbrar e crer no Cordeiro, iam para o Hades, o Seol, e havia um abismo que separava do paraíso, chamado seio de Abraão, segundo Jesus relata em Lucas 16. Então Jesus desce até o paraíso, e eu fico pensando que cena maravilhosa. Lá estavam os grandes homens e mulheres que creram no Cordeiro de Deus. Lá estava Abraão, lá estava Adão, lá estava Abel, lá estava Sete, lá estava Noé, lá estava Davi, estavam Raabe, Josué estava lá, todos esses personagens que creram no Senhor estavam no paraíso. E quando Jesus desce, alguém vem junto com Jesus. Alguém está entrando no paraíso com Jesus. Talvez Davi perguntou para o seu filho, talvez Salomão diz para Davi, eu não sei, pai, quem é que está vindo com ele? Quem é esse que tem a honraria de andar ao lado daquele que é o vencedor sobre todas as coisas? A Bíblia diz que quando Jesus chegou, as trevas foram dissipadas. Jesus é luz e ele entra naquele local e alguém está ao lado dele. De repente, eles dizem, é o ladrão que estava ao lado da cruz. Porque Jesus disse para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus, o ladrão morreu, as pernas dos ladrões foram quebradas para acelerar a morte, e esse ladrão morreu. Cristo Jesus se entrega, porque ele não morreu, ele se entregou, amém, à morte, e Jesus o aguarda no paraíso, e ele entra no paraíso com Cristo Jesus, amém, aleluia. Lá ele chega para Abraão e diz, Abraão, eu sou o teu escudo. Ele chega para Abel e diz, Abel, eu sou o cordeiro, a oferta. Ele chega para Josué e diz, Josué, eu sou o sol da justiça. Oh, ele chega para Davi e diz, Davi, eu sou o muito amado que você buscava. Ele chega para Noé e diz, Noé, eu sou a arca da salvação para você e a sua casa. Aleluia, amém. Ele se revela a cada um dos que viveram. Ele chega para Raabe e diz, Raabe, eu sou o cordão vermelho, tiquivá, que você amarrou naquela janela. Amém? Ele se revela como cordeiro verdadeiro, cordeiro de Deus. Eles tinham tido um vislumbre, uma figura, uma imagem, algo que apontava para a salvação de Deus. E agora a salvação de Deus se revela para aqueles que estavam no cativeiro. Amém? Ele chega para Moisés, lembra de Moisés quando foi enviado, ele disse, quem vai comigo? O que eu vou falar? Qual o teu nome? E Deus disse, eu sou, irá contigo. E Jesus chega para Moisés e diz, Moisés, eu sou o eu sou que está com você, amém? Ele se revela para cada um deles. Então a fé aqui deles é completada, consumada. A Bíblia diz então que Jesus leva eles para o paraíso, o céu certamente, amém? Mas imagine, do outro lado estavam os demônios, havia um abismo. Então Jesus aqui anunciando aos heróis da fé a palavra, revelando-se como verdadeiro cordeiro.
e um abismo. Do outro lado estavam os demônios, todo o inferno, todo o poder do diabo, o abismo, como a Bíblia diz. E aí Jesus passa para o lado de lá. Imagina, aí Jesus passa para o lado de lá. Ninguém podia passar para um lado e para o outro, mas Jesus é Deus. E Ele está nas mãos do Pai. E as mãos do Pai o guiam em poder e vitória. As mãos de Deus é o Espírito Santo de Deus, segundo a palavra de Deus. E aí Jesus é levado para o outro lado. E a Bíblia diz então que ali houve grande luz. Imagina os demônios tentando impedir Jesus de entrar, mas à medida que ele entra, todo joelho se curva, todo demônio tem que se dobrar, porque Jesus, o Senhor dos Senhores, amém, quando ele passa, os demônios têm que se curvar e todos se ajoelham. Jesus vai até a posição onde está Lúcifer, pisa ali na cabeça. Jesus é o grande vencedor. A Bíblia relata que nós somos guiados no triunfo de Cristo Jesus. Essa linguagem é quando um general vencia outro, um rei vencia outro, e ele trazia o derrotado e pisava ali na cabeça. Cumpria-se aqui também a palavra descrita em Gênesis 3,15, que ele, Jesus, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Jesus então esmaga a cabeça da serpente, toma-lhes a chave do inferno e da morte. Aleluia! E Jesus, de repente, está ali nesse momento, os demônios tentam cercar Jesus, impedindo de sair deste lugar. De repente ouve-se um vento impetuoso. Amém? A Bíblia não relata isso, mas estou fazendo um paralelo com Atos. Quem é que está chegando? O som como de um vento impetuoso, o Espírito Santo, porque Paulo diz que foi o Espírito Santo, a glória de Deus, que entrou no inferno e ressuscitou a Jesus dentre os mortos e colocou o Espírito de Cristo num corpo glorificado. O Espírito Santo, esse que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará o teu corpo mortal em nome de Jesus. Aleluia. Receba vida, receba vigor, receba saúde, receba mente sã em nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso sobre a sua vida. E Jesus então é levado pelo Espírito Santo e inserido no corpo, a pedra é removida. Amém. É domingo, de manhã, e Jesus, então, ressurreto dentre os mortos, sai e encontra Maria. Ele diz, não me detenhas, tenho que subir para o Pai. Jesus, então, sobe para o Pai e com seu próprio sangue derrama diante do propiciatório celestial, diante do trono de Deus. O sangue de Jesus está vivo e fala. A Bíblia diz que ele ressuscitou, e esse ato de derramar o sangue é o ato que nos justificou definitivamente, completamente, para todo sempre. Nós somos inocentados pelo sangue de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Amém? Amém? Esses são os acontecimentos básicos, amém, que ocorreram. E quando você ler o Salmo 22, você vai poder sentir com mais proximidade o momento daquela cruz. E Davi celebra, no fim do Salmo, louvores a Deus. Ele descobriu que no meio da dor mais intensa, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Em nome de Jesus, eu declaro uma terça-feira, onde o trono da graça se manifesta na sua vida. O trono que te dá favor, o trono que te cura, o trono que traz prosperidade, o trono que salva a sua família, o trono que guia você. Oh, ele está sobre tudo e sobre todos, e cuida da sua vida. É o seu Pai de amor que já demonstrou nessa cruz o quanto Ele te ama, o quanto você é especial. Ele veio por você, Ele veio por nós. Amém? Celebre, louve-o de todo o coração. Louve quando tudo diz não contra você, mas creia que os céus estão ao seu favor. No nome de Jesus, amém? Obrigado por estarmos juntos. No nome de Jesus, até amanhã. Compartilhe também o vídeo com quem você puder, para que a palavra se espalhe até os confins da terra. Amém. Abraço carinhoso. Tchau, queridos. Tchau, Fernanda. Tchau, Antônio. Tchau, Lucilene. Tchau, amados. Sueli, Sérgio, queridos. Paz, paz. Amém. Tchau, Dias, Marta. Amém. Aleluia. Glórias ao Rei.